3653-1422 ou no WhatsApp 98053-1422. Comercial Elétrica Adelso Costa. Compre de casa que levamos até você. Na Comercial Elétrica você encontra mais de 20 mil itens nos setores de material elétrico, hidráulico, antenas, eletroportáteis, louças sanitárias, ferragens e ferramentas em geral, EPIs, produtos para piscina e muito mais. Comercial Elétrica Adelso Costa, na Avenida Lauter Filho, número 90. Se preferir, compre pelo site comelétrica.com.br ou pelo WhatsApp telefone 3653-3994. Frete grátis para Taquari. Está precisando consertar seu celular? Venha para a Evercel, troca de vidro, touch LCD de celulares e tablets. Trabalhamos com todos os modelos e acessórios em geral. Evercel manutenção de celulares e tablets. Efetuamos consertos na hora. Temos também grande variedade em touch telas, chips, películas 3D, películas de vidro e acessórios em geral para celulares. Na Evercel você encontra grandes promoções. Tela J5 Prime, tela J7 Prime, touch J2 Prime e Samsung 530. Evercel, Rua Albino Pinto 201, a Rua da Rodoviária. Telefone 51 99617 2431. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Eu desejo que a partir do momento que o sol nascer, você, com relação às boas energias que emanam da sua pessoa, tenha um bom dia. Faça de cada momento o melhor que você tem. Dê de si. Deixe que o seu amor seja transparente e apareça em todas as situações, e assim fazendo, tudo será bom. Que cada pessoa que lhe aparecer possa lhe passar mais e mais positivismo e grandes coisas. A cada dia que amanhecer, viva bem. Você merece viver plenamente e por isto abra as mãos. Deixe que o dia pouse nelas e se vá. Que você tenha um bom dia e que eu viva bem. Você merece tudo de bom neste dia que começa. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Está no ar o programa Vida Feminina com Natália Oliveira. Boa noite, estamos então de volta com o programa Vida Feminina, né? Tivemos um programa anterior, Saúde e Bem-Estar, né? Foi um programa bem legal, um programa, né, com bastante informação. E hoje, então, para encerrar o Setembro Amarelo, estaremos falando então agora mais na parte cristã, parte religiosa, então, né, onde muitas pessoas acham que é um assunto que não deve ser falado, um assunto que é meio delicado. Realmente é um assunto muito delicado, de difícil, né, se expressar.
e que muitas pessoas acham, tipo, um tabu falar, né, que não deve ser falado, né, mas hoje a gente tá trazendo aqui para o nosso programa, a gente vai falar mais um pouquinho e vamos encerrar, então, o Setembro Amarelo, lembrando que prevenção contra a depressão e a ansiedade não é só no Setembro Amarelo, e sim o ano inteiro. Então, a gente traz aqui porque foi o mês escolhido, né, o dia escolhido, mas que a gente deve se preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor todos os dias, todos os anos, mês a mês. Então, meu boa noite aí, a gente já está conectados lá no Facebook, você pode nos assistir, né, nos ver os nossos rostinhos lá, eu e a Ana. Então você pode compartilhar, né, mandar para os seus amigos. Lá no site também a gente tá com a nossa rádio no www.radiotecagóspel.com.br e no nosso WhatsApp que você pode então mandar o seu recadinho para cá. O que você tá achando do nosso programa, né? Se você tiver alguma sugestão, alguma reflexão para deixar aqui também, a gente estará então lendo, né? E está aqui comigo novamente a Ana Carolina, né? Então, Ana, dá o seu boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite para todo mundo que está nos escutando ou nos assistindo pelo Facebook. Agora não tá errado dizer Agora não tá errado. Queria agradecer, né, para todo mundo que já está compartilhando a nossa live no Facebook. E você que ainda não compartilhou, vai lá compartilhar. E você que está ouvindo pelo aplicativo, vai lá também e compartilha o linkzinho do aplicativo ou do site com seus amigos. Para mandar recadinho no WhatsApp, é só mandar recadinho para o número 997546922. É uma honra estar aqui em mais um Vida Feminina e o assunto de hoje é muito legal e tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E como a gente também já trouxe no Saúde e Bem-Estar um depoimento no final do nosso programa, a gente também vai ter um depoimento de uma moça, né, falando um pouquinho da história dela, né, como é que foi. Ela é uma menina da igreja, né, também cristã. Então a gente vai estar então compartilhando com todos vocês que estão nos ouvindo, né, sobre este depoimento. E lá no nosso Facebook a gente já tem alguns recadinhos, né, da nossa fiel escudeira de todas as segundas-feiras. A Gabriela colocou assim: Deus abençoe muito vocês, meninas, né? E um monte de carinha com coração. E também no WhatsApp ela também mandou um monte de carinha com coração, né? A Gabi também, né? Nossa futura psicóloga aí, né? Ela tem um blog motivacional também no Facebook, nas redes sociais, Instagram, no Facebook, né? E agora a gente já vai estar colocando firmeza aí nela, que logo mais pra frente, futuramente, agora ela vai estar também começando aí com os vídeos, né? Porque é importante a gente ter a ajuda de outras pessoas, a visão de outras pessoas. E sempre lembrando, né? A visão que a gente tem que ter é positiva, né? É algo esperançoso, é algo que te leve pra frente, né? As coisas que são negativas a gente não precisa ter do nosso lado. E com certeza a Gabriela é uma pessoa que ela é motivadora realmente, né? Então, obrigada, Gabi, por estar nos acompanhando, né? Todas as segundas-feiras. E também, né? Ela acompanha os Roda de Galpão, o Papo Teológico. Ela está sempre acompanhando aí os nossos programas. Então, vamos lá, né? Tony, eu vou fazendo, então, vamos, né? Eu e tu aí? Pode ser? Então tá bom. Então, para começar, né, a gente já falou sobre o que é depressão, a gente vai reforçar, né? Só que hoje a gente vai ser um pouquinho ali, vamos falar sobre depressão, religião, depressão cristã, né? Então a gente vai ir, aos pouquinhos, vamos ir falando, tá? E o que é, então, como a gente já havia falado, a depressão, né? É um tempo, então, prolongado de tristeza e desânimo. A alegria parece perdida e é muito difícil ver a vida de forma positiva, né? Isso nos programas anteriores a gente vem trilhando, então, esse caminho aí, falando sobre a depressão, trazendo aqui várias informações. Então, resumindo, né, tudo que a gente falou, então, no mês de setembro, o que é a depressão, né? Então, ela é aquele momento prolongado, então, de tristeza, de desânimo, né? Tu não vê o futuro, tu não vê a vida, né, pra frente. A depressão, ela pode ter muitas causas,
doença, perda, desilusão, culpa, sofrimento, isolamento. Ela pode ser leve, né, e durar pouco tempo, ou ser muito profunda e durar meses ou até anos, né? Então, a depressão, então ela pode ser às vezes por uma doença que, né, talvez tu descobriu que tem, fica aquela tristeza, ou uma perda de alguém muito querido, né? Um sofrimento ou uma desilusão que tu tenha vindo a sofrer. Isso tudo pode desencadear, então, a depressão. A gente tem a depressão destrutiva, que é a tristeza, né? É um sentimento, então, natural, mas ela passa, né? Quando dura muito tempo, sem tempos de alegria, pode ser um sintoma de depressão. E, Aninha, eu queria que então tu falasse um pouquinho ali sobre Deus e a depressão. Bom, Deus entende a nossa tristeza. Jesus se sentiu triste. Muitos salmos expressam tristeza e angústia profunda. Mas a tristeza não é um fim. A depressão é a tristeza fora do controle. Deus quer e pode restaurar sua alegria e esperança. Durante a depressão, pode parecer que Deus está longe ou não gosta de você. Isso não é verdade. Nossos sentimentos são enganosos. Deus lhe ama e está com você, mesmo quando você não sente. O plano de Deus é lhe dar esperança e futuro, mas uma vida de tristeza sem fim. Creia na verdade de Deus, não em seus sentimentos. Bom, Nath, agora conta pra gente. A depressão é um pecado ou um sinal da falta de fé? Não. Né? Até a gente andou falando, né? Programas anteriores a gente veio falando sobre isso, né? E não, ela não é um sinal de falta de fé, não, né? As pessoas, né? Até na Bíblia a gente vê muitos episódios de tristeza, né? Episódios, gente, de tristeza não significa que as pessoas, né? Os personagens ali da Bíblia, eles têm depressão, não, mas eles tiveram episódios, então, de tristeza, né? E a depressão, então, ela não é um sinal de falta de fé, para muitas pessoas que acham, né, e muitas pessoas também ouvem isso, até acho que no depoimento dela ela fala, ouve muito isso, né, quando a pessoa tá em depressão, as pessoas, elas falam assim, tu tem que orar mais, tu tem que buscar mais a Deus, tem que ler, né, mais a palavra, né, não, a depressão, ela é uma doença, né, ela já, o Ministério da Saúde já colocou lá, né, das doenças, né, em divulgação, ela é uma doença, então ela não é frescura, como muitos acham, né? Que a frescura é falta de Deus, é falta de fé. Não é isso, né? As pessoas, então, muito espirituais e firmes em Deus, também passam por tempos de depressão, né? Elias, ele se sentiu depressão ao ponto de querer morrer, né? Jeremias ficou tão deprimido que desejou nunca ter nascido. E ainda assim, Deus o sustentou e o ajudou a ultrapassar os sofrimentos e a depressão. Eles tiveram aqueles episódios, né, depressivos, né, mas Deus o ajudou, Deus, né, eles confiaram, Deus foi lá, ajudou, reestruturou, né. E agora, Aninha, os cristãos, né, a gente já falou, né, depressão. Os cristãos, eles podem ter depressão? Podem sim, porque todos nós passamos por tempos de tristeza. Isso pode ocasionar uma depressão, mas isso jamais vai significar que a gente está longe de Deus ou que a gente está, talvez, perdendo a fé. Deus quer libertar a gente da depressão. Deus quer nos ajudar a nos livrar da depressão. Isso é uma coisa assim que a gente passa por episódios de tristeza, né? A gente sabe que a vida não é aquele mar de alegria que a gente tá 24 horas ali alegre. A gente tem os momentos ali de tristeza, né? Só que, claro, a gente sempre tem que cuidar até que ponto está indo aquela tristeza, até onde está chegando essa tristeza, né? Para que ela não venha a se tornar uma depressão, né? A desencadear uma depressão. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, que muitas vezes também a gente se cobra, principalmente as mulheres, né? Elas se cobram, se cobram. E às vezes assim, não pode se cobrar tanto. Então, assim, não perca a fé, mas entenda
que pessoas que vão na igreja, pessoas espirituais, firmes na fé, firmes em Deus, elas podem ter episódios de tristeza, elas podem vir a desencadear esses momentos de tristeza. Às vezes a gente escuta vários programas, no caso no YouTube, né, pastores, outras pessoas falando, e pastores mesmo, eles têm episódios de depressão que eles têm que procurar psicólogos, eles têm que se medicar, né, porque eles não estão conseguindo passar por aquele momento. E isso não significa que é falta de fé daquele pastor, é falta de fé daquela pessoa que, né, é espiritual, mas está lá com depressão. Isso também a gente tem que cuidar pra gente nunca julgar e dizer depressão é frescura, é falta de Deus, é falta de fé, né? A gente sempre tem que olhar e ajudar o outro e estar estendendo a mão com o outro, porque é muito mais bonito tu chegar e tu dizer assim, ó, Ana, tu tá passando, né? Perguntar, Ana, tu tá passando por um momento de tristeza? Ah, Ana vai me dizer, não, Ana, eu posso interceder, eu posso orar contigo? Esse vai ser a atitude mais correta, a atitude mais bonita que você vai ter no seu dia a dia, se você fizer isso. Exatamente, eu acho, porque muitas pessoas às vezes quando vêm talvez pastores, obreiros ou pessoas que estão à frente de cargos tristes, ficam apavorados. Nossa, mas como é que ela tá triste? Como ela tá desencadeando talvez uma depressão se ela fazia isso e aquilo na igreja? Ela tinha que ser próxima de Deus. Muitas vezes a pessoa tá aparentando tá muito feliz pra você. Ela pode ter uma vida muito boa com Deus, mas talvez a saúde mental dela não esteja pronta para algumas coisas que estejam acontecendo na vida dela fora da igreja. Então eu acho que a gente, como a Natália falou, é muito mais legal a gente chegar e perguntar pro seu pastor, pro obreiro ou pra quem estiver na igreja, assim, que você vê que tá triste, chegar e perguntar: poxa, tá tudo bem, eu posso te ajudar, posso orar com você, do que ficar julgando a pessoa pelas costas, porque querendo ou não, uma hora ou outra isso vai chegar na pessoa e isso pode deixar ela mais triste ainda. Até mesmo pastor, pastora, filhos de pastores, a gente tem aquela coisa assim que não podem ficar doente, que não pode ficar triste, que, né, tem que estar 24 horas ali, pronto, né? Só que pastor, eles são carne, eles são como eu, como a Ana, né? Eles são como você que está nos assistindo, nos ouvindo aí, eles são como gente normal, eles podem passar por tristeza, eles perdem pessoas que eles amam, né? Eles ficam tristes, então isso não é falta de Deus, isso não é falta de fé, ou até mesmo a gente às vezes já ouvi muitas vezes, ó, ele tá em pecado, né? Isso está acontecendo com ele porque ele está em pecado, isso está acontecendo com aquele pastor porque ele errou. Não quer dizer isso, né? Então é isso que a gente tem que entender, a gente tem que separar e principalmente a gente não pode julgar. Isso é um dos fatores mais importantes que a gente tem que ter no nosso conhecimento, que não podemos julgar um ao outro, a gente tem que... É mais bonito tu ajudar do que tu julgar, né? Tem que fazer ao contrário, vamos dizer. E a gente tem alguns relatos de tristeza na Bíblia, né? Não significa que sejam depressão, mas são episódios de tristeza de personagens bíblicos, né? Que foram grandes aí dentro da palavra de Deus e que passaram, então, por momentos de tristeza, né? Que tiveram, vamos dizer, sintomas, né? De depressão, né? A primeira pessoa que a gente tem é Noemi, né? Quem conhece a história de Noemi, então, era a sogra de Ruth. Ela ficou muito deprimida quando ela perdeu o seu marido e os seus filhos, né, quando eles morreram. E ela, então, perdeu toda a alegria, aquela vontade de viver. Ela passou por aquele momento, né, de tristeza, né. O luto, ele se transformou em depressão. Esse é um dos relatos que a gente tem, então, de depressão na Bíblia, né? Então, esse é um dos pontos. Depois a gente tem Elias, como a gente já relatou lá, Elias e Jeremias, que ele ficou então deprimido, né? Porque Jezabel o queria matar e ele se sentia só. Elias pediu a morte a Deus e mesmo depois de 40 dias sendo sustentado por Deus, ainda estava baixo quando falou com Deus ao monte. Ele teve episódios de tristeza. Isso, né, poderia, claro, desencadear uma depressão, mas foi episódios de tristeza.
Depois ali a gente tem Jeremias, né, que foi maltratado por obedecer a Deus, profetizar contra Jerusalém, e ele sentiu muita depressão e desejou nunca ter nascido, né? Então, isso a gente vê muitos salmos, né, que também contam sobre os tempos de depressão, né, refletem sentimentos depressivos de pessoas que confiaram e creem, no caso, né, confiam e creem em Deus, né? Jesus avisou que seus seguidores passariam por muito sofrimento, tá lá em João 16:33. Uma pessoa crente, ela não está imune à depressão. Isso é que a gente tem que entender, né? Que ela não está imune. Igual semana passada eu falei aqui, e eu quero de novo ressaltar a seguinte frase: a fé, ela não anula sentimentos. Isso é uma frase que ficou muito marcada, né? Que semana passada eu falei e ficou bem marcada em mim. A fé, ela não anula sentimentos. Não é porque tu tem fé, que tu acredita em Deus, que não vai ter depressão, que tu não vai ter tristeza. Assim como tu tem alegria, tu também tem tristeza. Assim como tu tem tristeza, tu chora, né? Então, são assim, ó, ela não anula. Não é porque tu é filho de Deus que tu não vai passar, talvez, por tribulações, porque tu não vai passar por obstáculos. Tu vai passar. A diferença é que Deus vai estar te sustentando. Tu caiu, Deus vai estar ali para te dar a mão, para te levantar. Isso é o ponto, né, chave do programa anterior e desse programa. A fé, ela não anula sentimentos. Pode seguir. E acho que todo mundo sabe, mas é sempre bom reforçar que Deus, ele é o nosso consolador. Ele não condena ninguém que tem depressão. Então, quando a gente fala, nossa, depressão é pecado, depressão não é pecado. Porque Deus não vai condenar alguém que está triste. Porque tristeza é um sentimento como alegria, como medo, como todos os outros. E Jesus passou por muito sofrimento e ele entende como é difícil. Ele quer e pode ajudar a sair da depressão. Jesus pode restaurar a alegria perdida e a motivação para viver. Bom, ali como a Natália citou o exemplo de Noemi, nós podemos ver que Deus restaurou a alegria dela quando deu uma nova família para ela através da bondade de Ruth. Deus deu ânimo a Elias, mostrando-lhe que não estava sozinho. Ele ganhou um companheiro de ministério chamado Eliseu. Deus deu coragem a Jeremias para continuar a profetizar e o livrou do castigo do resto do povo de Israel. Então a gente pode ver em muitos exemplos, como citados agora, que Deus, ele restaura sim a alegria das pessoas. Então a gente não pode falar, não por causa disso a gente pode falar que depressão é falta de Deus. Não, porque a pessoa pode, como a Natália falou, a pessoa está passando por uma tribulação. E Jesus mesmo disse que quem seguiria ele passaria por tristezas, tribulações, e não seria fácil seguir Jesus. Então eu quero ressaltar mais uma vez, né? Se você conhece alguém, ou se talvez essa própria palavra que a gente está falando aqui, né, tocou aí em você, né? Talvez você saiba de alguém que está passando por esse momento de tristeza, de depressão, ou se até mesmo você está passando por estes momentos, procure alguém, né? Seja um pastor, seja um irmão, seja um psicólogo, que é muito importante, eles são qualificados para isso, né? Não é vergonha tu ir no psicólogo, né? Então, tu pode ir, não tem problema nenhum, né? Só que você tem que procurar pessoas que vão te ajudar a lutar contra a depressão, né? Que vão, né, guerrear junto contigo, né? Vencer a depressão passa principalmente por mudar os pensamentos. Mas às vezes há sintomas físicos que precisam sim ser tratados com medicação. E isso não é errado. Nosso corpo, ele também sofre com a depressão. Então, assim, se a gente vai no psicólogo ou até mesmo num psiquiatra, porque a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra é simples. O psicólogo, ele não pode receitar medicação forte. E o psiquiatra, ele já pode. Então, ele é um médico. Ele é um especialista para isso. Então, ele vai receitar, né, uma determinada medicação, né, para te seguir, para te conseguir se curar, então, dessa depressão. Então, não é feio tu tomar medicação,
tu se consultar com esse psicólogo, ou até mesmo pedir oração para os seus pastores, para o irmão da igreja, que tu confie, que principalmente, né, vá guerrear, vá lutar contra essa depressão, contra esse sentimento que tu tá sentindo de tristeza. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho num assunto que, como a Natália falou, é um tabu, que é a religião entre depressão, a relação entre a depressão e a religião. A gente pode perceber que nas religiões eles falam muito sobre o sentido, qual é o nosso sentido aqui na Terra, por que nós nascemos, e podemos perceber que as pessoas que têm depressão fazem exatamente a mesma pergunta, mas na Bíblia eles respondem essa pergunta de várias formas diferentes. E a depressão, ela está muito relacionada a uma vida de sofrimento e uma vida em que você não está vivendo no seu potencial máximo. Nesse sentido, as religiões tentam, às vezes, endereçar a falta de ânimo e a tristeza você não estar vivendo conforme determinados hábitos e códigos de conduta. E isso poderia ser ajustado, caso você aderisse a condutas de comportamentos específicos prescritos por cada religião. Mas como a Nath falou ali antes, o acompanhamento médico é necessário. Em todos os sites que a gente pesquisou para trazer isso para vocês, a gente pode perceber que o acompanhamento médico é sempre recomendado. Tanto em sites cristãos que falam sobre depressão, deixam bem claro que a depressão é uma doença e tem que ser tratada com acompanhamento médico e acompanhamento espiritual também. Muitas pessoas até falam que a religião é um elemento terapêutico. As religiões surgem como um elemento terapêutico, porque grande parte delas está fundada em uma ideia de comunidade e em uma ideia de sofrimento comum. Nesse sentido, todos nós estaríamos padecendo de algum tipo de mal na Terra, e através do seguimento de algumas regras, leis e mandamentos, a nossa vida poderia ser um pouco menos sofrida. Ou então, após a nossa morte, nós poderíamos alcançar algum tipo de paraíso e recompensa, com base numa boa vida aqui na Terra. Bom, eu acho que com isso a gente pode perceber que algumas pessoas acham que se a pessoa seguir à risca as regras de uma religião, ela não pode ter depressão. Mas, como já foi citado aqui em outros programas, e até anteriormente nesse mesmo programa, mesmo às vezes as pessoas seguindo as regras da religião, mesmo as pessoas seguindo a Deus, ela pode ter depressão por alguma coisa que aconteceu, por um ente familiar, talvez um ente querido ter sofrido, ter morrido, ou por alguma coisa, até por talvez ter perdido alguma pessoa, por exemplo. A pessoa namorava e amava muito aquela pessoa. Eles terminaram um relacionamento, a outra pessoa não aceitou e acaba entrando em uma tristeza profunda, o que pode causar também a depressão. Com certeza, isso é o que mais acontece, né? É a perda, aquele sofrimento que vem... A tristeza, na verdade, a tristeza ela vem então a desencadear todo esse percurso aí para a depressão. Então é isso que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que saber diferenciar, né, e saber não julgar as outras pessoas e primeiro tentar entender o que ela tá passando, perguntar, né? É melhor você perguntar e saber o motivo do que sair julgando ou até mesmo apedrejando a pessoa, né? Falando mal, dizendo que ela tá sempre, vamos dizer, emburrada, mas sem saber o motivo. Então é bem importante isso, né? Que você possa estar refletindo, né? Eu sei que a gente tem vários recadinhos aí, a gente vai pro nosso intervalo logo, então a gente volta com esses recadinhos, mas eu quero que vocês reflitam, né? Todas essas mensagens que a gente trouxe, todas essas coisas aqui, porque cristão pode sim ter depressão, não é por causa da falta de fé, por causa da falta de Deus, por causa que ele está em pecado, que ele vai ter depressão. Não, depressão é uma doença, merece ser tratada, tem que ser tratada por um psicólogo, né? Por um psiquiatra, com medicação, porque a fé não anula sentimentos.
A depressão, ela é um sentimento, a tristeza é um sentimento e que merece ser tratada com todo o cuidado, merece, né, ser refletida e mandada, né, para as outras pessoas, as mensagens de esperança, as mensagens de futuro, né, as mensagens positivas. Então, que você possa refletir também. Já já a gente volta. Está precisando consertar seu celular? Venha para a Evercel, troca de vidro, touch LCD de celulares e tablets. Trabalhamos com todos os modelos e acessórios em geral. Evercel manutenção de celulares e tablets. Efetuamos consertos na hora. Temos também grande variedade em touch telas, chips, películas 3D, películas de vidro e acessórios em geral para celulares. Na Evercel você encontra grandes promoções. Tela J5 Prime, tela J7 Prime, touch J2 Prime e Samsung 530. Evercel, Rua Albino Pinto 201, a Rua da Rodoviária. Telefone 51 99617 2431. SA Informática, manutenção e formatação de computadores, notebook e impressoras, recarga de cartuchos, instalações de câmeras e alarmes, monitoramento via internet, telefone WhatsApp 51 98208 3339. Fale com o Sandro, Taquari, Rio Grande do Sul. Se tem Santo Pão, tem mais motivos para comemorar. Delícias preparadas com muito carinho. De segunda a sábado, das 7 às 20 horas. Sem fechar ao meio-dia. E aos domingos, das 8 ao meio-dia. E das 15 horas até às 20 horas. Padaria Santo Pão. Rodovia Leixo Rocha, 928, em frente a Ceitel. A gente adora te fazer feliz. Você é nosso convidado para participar de nossas reuniões de fé. Domingo, às 3 da tarde e às 18 horas. Terças, às 8 da noite. E quartas, às 3 da tarde. Na Avenida 20 de Setembro, 482, Colônia 20, em Taquari. O reverendo Uberani Barbosa e a pastora Neuza Barbosa, juntamente com toda a sua equipe de fé, estarão clamando a Deus por você, e o Senhor te abençoará. Igreja do Evangelho Quadrangular, Catedral do Deus Vivo, sede regional, um lugar para se encontrar com Deus. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade, camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs, baús, cabeceiras e puffs sob medidas. Qualidade e bom preço. Avenida Lauter Filho, número 79, Taquari, Rio Grande do Sul. Criative Agropet. Trabalhamos com uma ampla linha de produtos para melhor atendê-los. Rações, aquarismo, mudas de hortaliça, floricultura, artigos caça e pesca, venda de animais, ferragem e banho e tosa. Aqui você encontra tudo o que necessita para o dia a dia do seu pet. Venham conhecer nossa loja. Rua Albino Pinto, 195, Centro, Taquari, a Rua da Rodoviária. Criative Agropet. A gente ama, a gente cuida. Fone 99524 4146 ou 99581 9940. Ponto Real. Alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso negócio é fazer você feliz.
Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e prática de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Então voltamos, a gente tem alguns recadinhos lá no Facebook, né? A gente já falou ali da Gabriela, ela tá nos assistindo. A Cristiane Oliveira. Acho que é a tia Cris. Eu acho que é a tia Cris. Eu acho que é. A mãe, a Cássia, colocou: ótima reflexão, gurias, em um tempo muito complexo, né? Deus abençoe e use vocês. E também a Mara Santiago, aqui vizinha, né? Ela colocou também umas palminhas. E eu acho que aquela ali é a tia Cris, né? Acho que é a tia Cris. Não é a tia Cris? Cristiane Não Oliveira. Não é. Ó, temos mais uma pessoa. De onde é que ela é? De Paverama, ó. Cristiane Oliveira de Paverama. Então está aí, não, também mandou recadinho ali, os bichinhos, né? Então, um abraço aí pra Cristiane que está nos ouvindo, né? Nos assistindo lá pelo Facebook, né? Que Deus abençoe a tua vida lá em Paverama. E temos também recadinhos no WhatsApp. Temos sim. A mãe do nosso querido amigo Guilherme Amaral colocou assim, ó: é verdade, como já comentei antes, minha mãe teve depressão. E eu tive que fazer terapia e tomar medicamentos. Pedi ajuda também em oração e graças a Deus hoje estou bem. Se precisar, peça ajuda. Ótima semana, ótimo programa. Beijo, meninas. Um beijo então pra Rosane, né, mãe do Guilherme, que está sempre interagindo aqui com a gente. Aqui. E com certeza concordo plenamente com ela. Se você estiver passando por um momento difícil, peça ajuda e procure um especialista. É isso aí, verdade. Temos também outro recadinho que diz assim, ó: tenho depressão sem motivo, é muito desesperador, só quem tem sabe. Tema maravilhoso hoje, tava precisando ouvir. Então, ó, que bom, né, que a gente tá conseguindo transmitir alguma coisa pra você que está nos ouvindo. E pode ter certeza que estaremos orando por você. Com certeza. E que Deus te abençoe muito e que você consiga sair da sua depressão. É isso aí, verdade. E temos outro recadinho aqui também de uma pessoa muito especial, que é da Gabriela, que disse o seguinte: quando vocês falaram sobre os pastores, eu lembrei sobre que muitos filhos de pastores e os próprios pastores sofrem por talvez não serem honrados e respeitados como merecem. Isso pode causar tristeza e chegar a uma depressão. Pastor é humano também, e tá tudo bem não se sentir bem todos os dias. Não precisa ser forte toda hora. Entenda os seus momentos, porque tudo passa. Com certeza, né? Igual que antes a gente falou, né? Pastor, filho de pastor, todos eles são de carne, são de osso, têm sentimentos, né? E muitas vezes eles também têm esse tipo de tristeza porque eles ouvem tanta coisa de tanta gente e eles vão orando, vão ficando para si, vão orando e chega num tempo, num momento assim, que eles também se sobrecarregam, né? Eles também têm vida, eles também têm sentimentos, então não é porque são pastor, filho de pastores, que são de ferro ali, que são robô. Não, eles também têm coração, eles também têm o sentimento, eles também sentem essa tristeza. Então, né, procure você, membro da igreja, procure ajudar o seu pastor, auxiliar o seu pastor, né, a ser o membro auxiliador dele, né, a caminhar junto com ele para o crescimento, né, da igreja, para
para manter a igreja em crescimento, né? E não julgando, né? Talvez vai ter dias que o pastor vai passar por você e talvez não vai cumprimentar. Vai ter dias que o pastor vai dar uma boa noite, que não é aquele boa noite que você gostaria de ouvir, mas talvez ele está passando por alguma dificuldade, ele está passando por alguma tristeza, né? Nem todos os dias a gente está feliz, nem todos os dias a gente quer sorrir, a gente quer brincar, né? A gente também tem momentos de fraqueza, a gente tem aqueles momentos de tristeza onde o nosso sentimento, ele acaba ficando desgastado, ficando triste. Então que você também possa entender o lado do seu pastor, né? E não somente julgar, né? Que a maioria, tipo assim, que acontece isso, acaba julgando, acaba dizendo, né? Ah, mas não olhou na minha cara, não me deu oi. Às vezes ele nem viu. Às vezes ele não te deu oi porque ele não te viu. Então é isso que a gente, às vezes, muitas vezes tem que entender. Entender o lado do pastor, entender o lado da pastora, entender o lado dos filhos, né? Então é muito importante, é saber diferenciar e saber não julgar, né? Então é isso que é o mais importante. Eu queria deixar aqui também que a gente conhece os pastores que a gente vê lá na igreja. A gente não conhece a vida pessoal deles. A gente não sabe. Muitas vezes eles estão ali firmes e fortes, pregando, dando o seu melhor, se preocupando com todo mundo. E às vezes as pessoas olham, poxa, por que, como a Natália falou, por que ele não me deu um bom dia, uma boa noite tão feliz? Porque muitas vezes ele tá ali, firme e forte, para te trazer uma palavra de conforto no culto, talvez. Mas ele também tá precisando dessa palavra de conforto. Então, eu acho que é muito importante também a gente passar o conforto que os pastores passam pra gente. E temos mais recadinho. A Andréia diz assim, ó. Boa noite, perdi minha mãe de depressão. Se matou há 10 anos. Se não tivesse na igreja, não sei o que seria de mim. Então, eu acho também que, como o que a Andréia falou aqui, que se acontecer alguma coisa, como aconteceu com a Andréia, dela perder a mãe dela para depressão, você estar do lado dos familiares, não estar julgando a pessoa que cometeu o suicídio, e sim estar do lado ajudando aquelas pessoas que ainda estão ali. Com certeza, né? Até porque elas vão precisar do apoio da família, o apoio para elas seguirem em frente, né? Porque a dor de perder um familiar, um ente querido, já é uma dor, vamos dizer assim, ó, insuportável. E ainda sabendo, né, que foi tipo uma tragédia que de uma hora para outra aconteceu aquilo, né? É mais ainda. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e não julgar. A gente não tá aqui na Terra para julgar, né? O único que pode nos julgar, que todos nós vamos passar, é no dia do nosso julgamento, quando a gente, né, morrer e a gente for para o céu, a gente for viver lá com Deus, ele que vai nos julgar, né? Ele que vai dar a sentença final. Então, ele é o único que pode nos julgar, né? Quem sou eu? Quem é você para julgar? Né? Isso que a gente também tem que ter no nosso dia a dia, a não julgar as pessoas, né? A ajudar e não julgar. E a gente também, então, como a gente falou lá no comecinho do programa, a gente tem um depoimento, né, Aninha, de uma moça, né, que ela sofreu, né, de depressão. Ela é uma moça cristã, né? Então, agora a gente vai, então, ler um pouquinho do depoimento dela. A gente quer que você reflita nesse depoimento, que você reflita, né? Principalmente isso. E ela diz assim: Deixe-me começar falando uma coisa. Eu sou uma cristã. Eu acredito em Deus porque Deus sabe o que eu preciso de ajuda, tanto quanto qualquer pessoa precisa. Eu também tenho transtornos depressivo maior. O fato de eu ter esse transtorno não me faz menos cristã. No entanto, várias vezes já aconteceu de eu ouvir de pessoas na igreja que eu frequento, e geralmente de pessoas religiosas, ao comentarem sobre depressão, que indivíduos como eu deveriam ter fé em Deus e deveriam orar mais, com mais força, como se a depressão fosse por falta de fé, fosse, né, algo.
E assim, não é só. Sei de casos de muitas outras pessoas com depressão, a quem foi muito dito, clara e diretamente, que elas conseguiram livrar-se de sua depressão apenas com oração. Há um monte de problemas que está com essa linha de pensamento, de modo que eu quero me dirigir àqueles que fazem tal comentário em relação a mim ou quaisquer outra pessoa que sofre de um transtorno depressivo. Aqui está o que eu quero dizer a você. Em primeiro lugar, a doença mental inclui depressão, é uma doença no cérebro. E isto já foi demonstrado repetidamente por inúmeras pesquisas. Então, se você não vê a depressão como uma condição médica, por favor, olhe para as inúmeras pesquisas antes de fazer comentários desinformados e sem instrução. Em segundo lugar, eu vou aceitar a sua maneira de pensar por um momento. Vamos fingir que depressão não seja uma condição médica, mas repito, caso eu não tenha deixado isso claro ainda. Como isso ajuda as pessoas com depressão a se sentirem menos horríveis e culpadas. Ninguém vai se colocar na sua perspectiva se você falar e dizer afirmações sobre algo que você não conhece, julgando-as uma forma dura e preconceituosa. Assim, uma vez que estamos de acordo que a depressão é uma condição médica, eu acho que nós temos isso muito comprovado atualmente, certo? Eu quero te perguntar uma coisa. Você diria a alguém com uma outra condição médica para apenas orar fervorosamente, com muita fé e não para ir ao médico? Você diria aos pais que a culpa é deles e que eles deveriam ter criado essa pessoa para ter mais fé? Será que você põe a culpa e a responsabilidade na própria pessoa quando ela tem outro tipo de problema de saúde? Será que você diz às outras pessoas com qualquer outra condição médica para não tomar os seus medicamentos? Eu acho que a maioria das pessoas não fazem isso. Eu acho que a maioria das pessoas iriam se aproximar com amor e compaixão, porque eles entendem que estas circunstâncias que levam a um adoecimento estão fora de controle, do que controle de qualquer um. Com a depressão, é exatamente o mesmo. É uma condição médica, completamente fora do controle da pessoa que a sofre. E as pessoas que lidam com ela devem ser apoiadas da mesma forma, como qualquer outra pessoa com qualquer outra condição médica. Entende isso? Um diagnóstico de depressão não deve ser interrupto, automático, que faz a pessoa ser abandonada por sua igreja. Há uma forma de apoiar a quem sofre com depressão através da igreja, sem abandoná-los. Eu sei porque eu tenho uma igreja que faz isso. Eu tenho uma igreja onde eu posso testemunhar ao meu pastor sobre a minha depressão e ele vai responder dizendo algo como: sinto muito que você esteja passando por um momento medicamente tão difícil. Saiba que estamos orando por você e você não está sozinha.
na igreja, onde quando eu disse ao pastor sênior que eu estava lidando com pensamentos suicidas, ele respondeu com incentivo e me lembrou que eu era amada. Não importa o que estivesse acontecendo. Isso é como a igreja e as pessoas que dizem religiosas devem tratar as pessoas com depressão. Devem tratá-los com bondade e compaixão, como se tivessem com qualquer outra condição médica. Não devem culpá-las para as dificuldades que estamos enfrentando e não devem fazê-las se sentirem culpadas ou envergonhadas. Lembre-se que as pessoas com depressão são apenas pessoas, como você ou eu. Elas estão passando por algo que está fora do seu controle. Isso afeta suas vidas de forma dolorosa e debilitante. Trate-as com o respeito, a compaixão e a bondade que merece. Não as abandone. A depressão é apenas uma outra condição médica. Se você ou alguém que você conhece precisa de ajuda, ligue para o número do CVV 141 e procure ajuda especializada. Esse então era o depoimento de uma menina que ia na igreja, né, e que muitas pessoas então julgaram ela. Muitas pessoas falaram que era frescura, né, falaram que ela não deveria talvez tomar medicamentos, mas realmente a depressão ela é uma doença como qualquer outra doença que a gente trata com medicação. Então isso é muito importante da gente não julgar as pessoas que estão ao nosso redor, né? E não, principalmente não falar que é falta de fé, que é frescura, é falta de Deus, ou porque ela está pecando. A gente não sabe, a gente não convive com ela, a gente não sabe, e a gente estaria pecando mais fazendo esse julgamento, dizendo que a outra está pecando. Às vezes, muitas vezes a gente não olha para dentro de si, a gente não olha o que a gente está fazendo e o que está por trás da gente. A gente só tem aquele pensamento de julgamento, a gente só tem aquele pensamento negativo e de apontar o dedo na cara das pessoas. E isso é muito importante. Isso é muito importante para a gente se conhecer também e saber o que eu estou fazendo dentro da igreja, se é só julgando as pessoas. Eu acho muito importante ressaltar o posicionamento da igreja, o posicionamento de todos os cristãos. Se Deus te ensinou a amar as pessoas e não a julgar, Deus nunca falou para te julgar as pessoas, Ele falou para te amar elas. Então, a partir do momento que tu julga uma pessoa por ter depressão, falando que é frescura, que é falta de Deus, ou que é várias outras coisas que as pessoas falam hoje em dia, você não está demonstrando o amor que Jesus demonstrou por você na cruz. Você não está demonstrando o amor que Deus demonstrou por você ao entregar Jesus em uma cruz. Então eu acho muito importante ressaltar. Demonstre o amor que um dia foi demonstrado por você naquela cruz. Através talvez de você tá bem, eu tô aqui com você, eu vou orar com você. Eu acho isso muito importante. Com certeza. E a gente chegou mais recadinhos aqui. Ela diz: o mais triste é ver as pessoas que acham que é frescura. Isso é o que mais existe, né? É as pessoas acharem que é frescura, que é falta de Deus, entre muitas outras coisas. E para encerrar, então, com os recadinhos, né? Acho que não tem mais nenhum. A Gabriela, né? Para quem não sabe, a Gabriela é filha de pastor. E ela bota o seguinte: neste assunto sobre depressão, quero deixar um simples versículo antes de encerrar o programa. Está lá em Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E é nos momentos de tristeza que, quem sabe, muitas pessoas se sentem sozinhas, sem rumo, mas pode a família e amigos esquecerem. Mas Deus não esquece de nós nunca. Talvez eu nem conheça quem assista ou está escutando a rádio, mas quero me colocar à disposição para quem precise conversar. Falar é a melhor solução. E mesmo que não me conheça, eu não me importo. Com a tua vida, eu me importo com as vidas.
Isso é o recadinho, então, da Gabriela, né? Ela deixa aí o seu recadinho antes da gente encerrar o programa. Então, né, a gente já tá realmente chegando aí no finalzinho, né? A gente espera, então, que você tenha refletido. A gente crê que a gente fechou o nosso mês de setembro falando sobre a depressão com chave de ouro, né? Vários recados a gente recebeu aqui de pessoas, né, que passaram por depressão, que estão passando por depressão. E eu acho que é uma reflexão muito bonita e de prevenção, né? Da gente se posicionar também, da gente se colocar no lugar do outro. E se fosse eu que estivesse no lugar do outro, né? E não apenas julgar. Todos nós temos sentimentos e ninguém está livre de passar por depressão. Ninguém está livre de passar por episódios de tristeza. E ninguém está livre de ter pensamentos suicidas. Então isso é muito importante, isso é muito sério. É ver as pessoas que estão ao nosso redor e não apontar o dedo. Não julgar aquela pessoa. E mais uma vez eu quero dizer e deixar bem claro. Cristãos, né? Cristãos podem sim ter depressão. Eles podem vir ter depressão, podem se curar com uma oração, buscando a Cristo. Sim, podem. A gente presenciou vários milagres. Na própria Bíblia tem vários milagres que Deus fez. Mas também Deus capacitou os médicos para te dar uma certa medicação, para te dar um tratamento adequado, talvez para você ter aquela ajuda. Mesmo que seja com medicamentos, com alguma substância, né? Deus capacitou os médicos. Então, esse era o nosso recado de hoje aqui no Vida Feminina. Esperamos que todos vocês reflitam sobre isso, né? Venham a refletir sobre este assunto e olhar para quem está do seu lado e não julgar, né? Mais uma vez eu deixo aqui o meu boa noite, né? Uma boa semana, né? Fique agora com o Papo Teológico, iniciando agora às 22 horas, com o Maicon, com o Patrick, né? Que você possa refletir durante a noite, durante a semana, e procure não julgar as pessoas, procure não apontar o dedo para as pessoas, e sim orar e interceder um pela vida dos outros. Meu boa noite e até segunda-feira que vem. Deixo então meu boa noite para todo mundo que está nos escutando até esse momento. Queria ressaltar uma coisa que a Natália falou ali antes. Do mesmo jeito que Deus capacita os pastores para pregar, para te dar uma palavra de conforto, Deus capacita os médicos para te dar os medicamentos necessários, para te indicar, para te dar as recomendações necessárias. Então, procure ajuda médica se você está passando por alguma coisa. Vá conversar também com os seus pastores. Garanto que eles vão te dar todo o auxílio necessário, juntamente com o auxílio médico. Deixe o meu boa noite e continuem ligadinhos aqui na rádio, que o programa Papo Teológico também vai estar muito legal. Um beijão e até a próxima.